Olá, bom dia. Bom dia para o pessoal que está nos assistindo ao vivo. Nós estamos aqui no nosso 12º evento do âmbito da parceria CNI-Sebrae, tratando de exportação e panoramas setoriais da HPPC hoje. Nós estamos bem felizes de receber aqui a minha amiga, companheira de trajetória e parceira de tantos anos, a Geisa, da Abipec, e a super bem-sucedida colega aí de mercado, Maria Paula, da Fit Cosméticos. Eu vou deixar vocês se apresentarem, meninas, daqui a pouquinho. Vou dar uns recados aqui que o Felipe da CNI me pediu, que é o seguinte, pessoal. Nossos comentários aí estão abertos para vocês fazerem as perguntas. Podem ir fazendo durante a live, que assim que a gente finalizar aí a fala das nossas convidadas, palestrantes, a gente já encaminha a pergunta de vocês. E também dizer a vocês que vocês podem se inscrever no site industriaglobal.com.br para receber mais informação dessa live, para receber a informação dos outros eventos que vem por aí, tá bom? A gente vai começar um bate-papo ótimo hoje, falando da indústria de HPPC, que é uma indústria muito especial no Brasil, muito próspera, que tem muitas oportunidades, e vamos falar dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente pensa em exportação, e também de como a gente faz para chegar lá, né? Porque até exportar tem um caminho aí que a gente precisa seguir, e é o que a gente vai falar hoje. Eu vou deixar a Geisa se apresentar, seguindo a ordem aqui da tela, Maria Paula, e depois a gente já passa para você, tá bom? Geisa, por favor, querida. Bom dia a todos. Bom dia, Andressa, obrigada pelas palavras aí, nossa trajetória realmente de alguns anos. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da CNI e do Sebrae, né, e reforçar a importância sobre parcerias dessas instituições com as diversas áreas de atuação da Abipec. Para que a gente possa começar a falar sobre esse nosso bate-papo, como tem muitas pessoas aqui que talvez ainda não nos conheçam, então vou falar uma breve informação sobre a Abipec e sobre o cenário da exportação. Então, a Abipec é a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. É uma instituição que já tem 25 anos de atuação. A atuação nacional apoia empresas de todos os portes e regiões do país. Então, o trabalho dessa entidade de classe, ele é voltado para a defesa dos interesses das indústrias do setor, em todas as esferas que precisamos atuar nacionalmente, federal, governamental, municipal, incentivando a competitividade nacional e internacional. Entre as atividades que a instituição faz, existe um acompanhamento permanente de legislação, de normas aplicáveis ao setor. Nós, que somos um setor regulado por órgãos sanitários, como a Anvisa aqui no Brasil, é necessário que a gente sempre busque aprimorar as melhores práticas relativas à segurança, saúde, responsabilidade socioambiental. Então, o trabalho da Abipec é se tornar uma importante fonte estratégica, né? Nós já somos hoje uma importante fonte estratégica para todo o mercado e acompanhando toda a regularidade do setor HPPC no Brasil e no mundo. Entre as áreas de atuação da entidade, eu destaco algumas como tributário, regulatório, meio ambiente, inteligência de mercado, comércio exterior,
inovação e a área de negócios internacionais, que essa última é a qual eu coordeno, eu estou à frente atualmente. Dentro das atividades da área que eu estou fazendo a gestão, nós temos diversas parcerias institucionais e buscando sempre o foco na geração de negócios e ampliação dos negócios do nosso setor no mundo, voltado principalmente em exportações e internacionalização. Então, nós temos parcerias com embaixadas, consulados, câmaras de comércio em todo o mundo. E a principal parceria da atuação da área de negócios internacionais é a parceria com a Apex Brasil, que é a agência de promoção às exportações e investimentos, que a parceria entre essas duas instituições gera um projeto, um programa setorial que se chama Beauty Fair Brasil. O objetivo desse programa, apoiar a internacionalização das empresas do setor. Ou seja, temos muito para conversar aí, para trocar experiências e tentar facilitar um pouco o entendimento de todos os que estão nos ouvindo sobre o que é o setor HPPC e como é uma atuação internacional. Então, um pouquinho antes de falar do setor, eu destacaria alguns pontos para a gente situar no cenário, né, das exportações. Então, o setor HPPC, né, que são diversas categorias de produtos, exportou no ano de 2019 aproximadamente 600 milhões de dólares, 598 milhões de dólares. Em junho de 2020, o resultado só do último mês foram 50,8 milhões, ou seja, é um resultado muito expressivo, ainda com todo o cenário que nós estamos passando. Nós notamos no último mês um aumento de 8% das exportações em relação ao mesmo período, ao mesmo mês do ano anterior. E podemos destacar algumas categorias de produtos do setor, como sabonetes, produtos para cabelos, desodorantes. Essa última, né, tendo um crescimento de 49% em relação ao mesmo período de 2019. Então, a grande mensagem que a gente precisa passar é que, mesmo diante de todas as dificuldades consequentes desse período que a gente está vivendo de pandemia, se nós compararmos os resultados, analisarmos os números e compararmos, por exemplo, importações com exportações, a gente ainda pode notar um superávit na balança comercial, que é bem relevante para o nosso segmento, de 8,7 milhões de dólares, mas também a gente precisa destacar que isso não é decorrente exclusivamente de um aumento das exportações, mas com o cenário que nós estamos passando, isso vem efetivamente um reflexo da redução das importações também. Então, quando a gente analisa todo o cenário global de exportações brasileiras, a gente sempre precisa olhar o que é INPE, o que é ESP, e tentar avaliar as oportunidades que existem aí para a gente. Pelo projeto setorial, eu não vou entrar muito em dados, números, porque isso é um bate-papo, tá? Mas pelo projeto setorial, no site do projeto, que depois a gente pode compartilhar, nós temos um boletim de estatísticas de comércio exterior, com todos esses dados e muitos outros. Então, vocês vão poder avaliar informações abertas para consulta, de livre acesso. Só precisa fazer um pequeno cadastro para que a gente possa analisar e avaliar todo mundo que acessa o nosso website e faz o download dessas informações. Está no site do projeto da BPEC, vocês conseguem olhar informações como o fluxo de comércio do setor, que é a importação e exportação global, né, Brasil para o mundo, período de 5 anos, acumulados de 2020, valor, dólar, volume, preço médio, bloco econômico, NCM, enfim, nós temos ali diversos filtros até avançados que vocês podem analisar para entender um pouco do cenário internacional, do que é o Brasil no cenário internacional. E assim como eu tenho essa informação para produtos acabados, a gente tem de outras verticais que são apoiadas pelo projeto. Quando nós falamos verticais, a ABPEC atua no setor de produtos acabados, é o foco de atuação da entidade, e o projeto setorial
que é o qual eu vou poder compartilhar bastante da experiência aqui com vocês. Nós apoiamos também, além de produtos acabados, apoiamos as empresas que são indústrias ou empresas brasileiras, fabricantes de ingredientes, acessórios da cadeia do nosso segmento, embalagens e serviços do setor. Então, sobre o programa, né, sobre o Beauty Care Brasil, nós apoiamos todas as empresas, eu acho que isso é muito importante para a gente informar aqui a todos os que estão nos ouvindo, que é um programa que podemos atender associados ou não à Bitec, é uma parceria com a Apex Brasil, como eu já falei anteriormente, e a gente busca principalmente promover a imagem do Brasil e do setor pelo mundo afora, né? Então, alavancar o crescimento das exportações de produtos e serviços que envolvem toda essa cadeia produtiva das empresas que fazem parte desse grupo. Em 2019, nós contamos com 105 empresas apoiadas, sendo que 82 delas são exportadoras. Algumas se tornaram e outras não. Então, acho que fica uma grande mensagem aí para todos, que exportar é um desafio, mas é absolutamente possível. Em relação aos resultados do projeto, em 2019 também, nós exportamos 122 milhões de dólares para um total de 122 países. Então, se nós analisarmos isso, pensando em 60% a 65% aproximadamente do mercado consumidor mundial, ele é dominado pelas marcas e produtos das empresas multinacionais, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa, como o resto do mundo também. Então, quando a gente fala do resultado de um grupo de empresas exportando dentro da balança comercial, que foi aproximadamente 600 milhões de dólares, em 2019, o grupo de empresas que está hoje no projeto exportou 122, a gente tem que destacar que é um resultado muito expressivo para essas empresas que estão dentro do programa. São empresas de todos os portes, o projeto setorial não avalia qual é a representatividade da empresa no Brasil, né? O projeto setorial é todo elaborado considerando a maturidade das empresas exportadoras, então a maturidade das empresas, a preparação das empresas para o mercado internacional, e agrupamos competências e benefícios dentro de 4 níveis de uma segmentação para poder entregar produtos e serviços, o acesso a vocês, de acordo com a maturidade de cada um desses grupos. Então, atendemos empresas não exportadoras, empresas exportadoras, empresas que já são exportadoras experientes, assim como as empresas que já são internacionalizadas, que já possuem até operação, escritórios comerciais, warehouse, armazém e distribuição fora do país. Então, dentro de todos os eventos ações e eventos que são realizados para fomento à exportação, a gente pode destacar principalmente para as pequenas, micro e médias empresas, alguns produtos que nós temos, né? Então, capacitação das empresas, workshops, atualmente webinars, né, tudo online, eram presenciais, agora todos online, obviamente. Inclusive, teremos o próximo para membros do projeto, é gratuito, para quem não pode se inscrever, mas há um valor porque vai ser feito para o mercado que nós vamos atuar, o próximo mercado que a gente vai fazer uma ação comercial, o próximo vai ser dia 24 de julho, e o mercado será nos Estados Unidos. Então, interessado depois, inclusive, pode olhar no nosso website e fazer inscrições, ou entrar em contato comigo ou com a minha equipe. Temos atendimentos individuais, a gente apoia no estudo de mercado, a gente tem que apoiar para a inteligência comercial das empresas na atuação internacional. Assim como a gente faz feiras internacionais, rodadas de negócios, todo estudo e mapeamento do que é possível como um grupo de empresas e onde o projeto tem que ter uma atuação.
Entre outras parcerias, como, por exemplo, nós fazemos com a SP Negócios, eu acho importante também colocar aqui para vocês, porque é uma instituição da Prefeitura do Estado de São Paulo, que vai fazer rodadas de negócios, obviamente que por ser da Prefeitura da cidade, tem um foco de atuação aqui, mas as empresas interessadas podem entrar em contato com eles, que eles podem, inclusive, dizer se tem outros similares para o município, para o estado, ou até, se for possível, eles abrem exceções para participação. São rodadas de negócios que eles vão fazer online e também contam com o apoio da Apex Brasil, do Sebrae. Então, assim, toda essa parceria institucional sempre voltada ao fomento do negócio internacional do segmento do setor. E, muito importante, para que eu possa passar a palavra para Maria Paula, vamos falar bastante disso aqui ainda, mas existe no site do projeto setorial, que é beautycarebrasil.org.br, Brasil com Z, tá? Por favor. Existem alguns manuais de regulamentação técnica para exportação. Esses manuais, eles visam orientar as empresas brasileiras que buscam entender o que é preciso para você atender as legislações internacionais. Então, quando a gente fala de um setor regulado, que eu acho que é o nosso grande desafio, a gente precisa entender que um órgão sanitário local daquele outro país, que é o correlato da Anvisa, também existe. Então, você tem que adequar os seus produtos. E, apesar de ser um desafio, você tem que, às vezes, adequar uma fórmula, uma embalagem, ou qualquer outro, de acordo com a regra sanitária de cada um desses países, ou do país que você está interessado. O mais importante é entender que, com estratégia, né, entendendo e planejando para onde ir, o regulatório ele nunca é um impeditivo. Então, exportar dá certo. Exportar é uma ótima estratégia para a empresa. A gente tem que lembrar que o Brasil é o quarto maior consumidor de HPPC no mundo, é reconhecido mundialmente por produtos, principalmente com cuidados com o cabelo, né? Somos reconhecidos como produtos que temos inovação, tecnologia, pela miscigenação da nossa população. Muitas empresas têm a área de P&D extremamente desenvolvidas, lançamos tendências aí pelo mundo. A beleza brasileira é algo que é reconhecido no mercado internacional, então vender beleza pode ser uma vantagem competitiva para nós. E essa força inovadora do nosso setor é um grande potencial para que a gente possa se tornar um fornecedor para o resto do mundo. Já me alonguei um pouco, né? Mas eu precisava dar esse panorama geral para vocês de mundo e tudo mais, para poder passar a palavra e a gente começar a fazer o nosso bate-papo sobre essa troca de experiência entre os nossos palestrantes, que estamos aqui para tentar ajudá-los, e vocês que estão nos ouvindo. Geisa, obrigada, o programa é realmente maravilhoso. Vou pedir só para você repetir o site, por favor, e guardar aí a perguntinha, só para daqui a pouquinho, quando a gente abrir para as perguntas, você já fica aí com essa na cabeça, que é como as empresas fazem para se inscrever. Me fala o site agora, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. beautycarebrasil.org.br. Boa, obrigada, Geisa. Eu sou muito fã do programa, já vi os resultados sensacionais nesses anos, né? Então, acho que a gente, daqui a pouco, para falar como é que as empresas participam, a gente também cita aí como é que foram os melhores casos, né? Maria Paula, querida, chegou sua vez para falar da Fit Cosméticos, que é essa empresa que vem aqui dar o exemplo hoje, né? Contar o que fez de bom, contar o que precisou resolver, contar o que errou e que já se acertou para fazer essa caminhada aí da exportação. É com você, querida. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite. É um prazer estar participando desse webinar. E eu vim contar um pouco da história da internacionalização da Fit Cosméticos, que é uma empresa brasileira que está no mercado desde 2010,
Nós atuamos no setor cosméticos capilares profissionais e a gente começou a nossa jornada de internacionalização em 2017, mais efetivamente em outubro, que foi quando a gente participou de uma feira internacional, e a partir disso começamos a entender melhor o mercado. Nós tivemos que reestruturar e adequar diversas coisas na empresa, e tivemos que fazer pesquisas de mercados, saber quais seriam as barreiras que enfrentaríamos, sejam elas fiscais, regulatórias, sanitárias, enfim, são diversas, mas a gente vai abordar mais sobre isso. E no começo, como que a Fit Cosméticos fez? Nós analisamos, focamos em quais países queríamos entrar, quais seriam os mais fáceis ou o que melhor nos encaixaríamos, e escolhemos os produtos. Dessa maneira, a gente fez uma análise, identificamos o que teria que ser mudado em fórmulas, porque o mercado internacional ele é exigente, e quando a gente compara o mercado nacional e internacional, ele diverge em diversos setores, desde o regulatório, até o atendimento ao cliente, a negociação, até o marketing. Enfim, isso foi uma coisa que a gente teve que aprender, né? E uma das coisas que a gente fez nesse nosso plano de exportação, né, nesse estudo, foi tentar minimizar os erros, porque a exportação, ela é uma coisa burocrática, ela requer uma atenção, requer um investimento, então a gente tem que reduzir qualquer tipo de erro, por mais que eles aconteçam, não tem jeito. A Fit Cosméticos, desde o começo, sempre foi aberta a participar de ações, projetos, tudo que pudesse nos ajudar nesse processo, a gente participava. E a gente está no projeto Beauty Care desde o comecinho, isso foi um apoio muito grande para a gente, que nos ajudou a posicionar a marca no mercado exterior. E, como a Geisa citou, né, os estudos, né, de mercado, eles nos ajudam bastante, porque ter mercados diversos, eles cria peculiaridades diversas, e a gente tem que analisar elas uma por uma, se a gente, dependendo de cada mercado. Então, é uma coisa que a gente tem que ter essa diversidade no nosso dia a dia. Quando eu falo que esses projetos e ações nos ajudam, não é só nessa maneira de estudo de mercado. Por exemplo, com o projeto Beauty Care, a gente participou de feiras, então a gente consegue ter muito a nossa marca, a nossa visibilidade. O mercado nacional, o mercado brasileiro, quando visto de fora de cosméticos, ele se vende por si só, mas nós precisamos adequar a nossa empresa para que ela esteja preparada para a exportação, porque isso pode ocorrer, pode acabar com uma negociação se a gente não estiver preparada, se a gente não tiver o produto adequado, se não tiver uma documentação, se nós não nos portarmos como o cliente deseja na negociação em si. E uma coisa também que eu gostaria de falar sobre as exportações em tempo de Covid, né? No nosso planejamento de exportação, quando a gente pontuou os crescimentos por ano, 2020 a gente tinha uma grande expectativa, seria o nosso terceiro ano de exportação, então nós já tínhamos a marca bem posicionada internacionalmente, já havíamos participado de diversas feiras, várias negociações em andamento, então a nossa expectativa era muito grande. E veio o coronavírus e com ele a imprevisibilidade dos negócios, né? Então, foi um cenário totalmente novo para a gente, que a gente teve que se adequar. A gente teve uma maior dificuldade em angariar clientes. Nós tivemos feiras e viagens canceladas. Também os negócios dos nossos clientes ativos e também das negociações que estavam em andamento foram fortemente afetadas. Então, isso acaba afetando a nossa empresa em si. Quando a gente fala, a crise, ela é global, então nós estamos sofrendo e o nosso cliente também está. Então, é uma coisa que tem cliente nosso que chega para a gente e fala, eu estou vendendo 30% do que eu vendia. Então, é uma coisa que a gente tem que se adequar a esse cliente,
A gente tem que se adequar às novas barreiras, por exemplo, como nós tivemos um aumento de 60% em frete aéreo, comparado a uma cotação de janeiro, por exemplo. A parte de vigilância sanitária, um registro que, por exemplo, na Colômbia, que demora uma semana com toda a documentação certa, até o momento a gente não teve, há mais de 3 meses. Então, por mais tem o negócio, a gente está tendo ainda alguns negócios, mas acaba que as barreiras aumentaram, e isso atrapalha a gente de alguma maneira. Eu acho que é um momento da gente se replanejar, tá olhando cada barreira, cada cliente com mais atenção, ver a situação de um modo mais... Até como falar com o cliente, às vezes o cliente está passando por um momento difícil, eu acho que é o momento de criar alguma afinidade. Então, mas um lado bom que eu vejo nessa situação seria as negociações online, o meio digital mais efetivo. Eu participei da Cosmoprof, né, que foi online dessa vez, só que eu acho que ainda tem muitos clientes que eles veem a negociação como eu preciso apertar a mão daquela pessoa para a gente efetivar alguma coisa. E eu acho que aos poucos a gente consegue mudar isso, mas não vai ser uma coisa fácil no começo, mas é uma adaptação. Eu acho que as plataformas digitais estão aí para nos ajudar, mas tudo é um processo. Todos nós vamos ter que nos adaptar, né, Maria Paula? A gente tem uma pergunta aqui para você, eu já vou aproveitar e fazer agora, Geisa, para aproveitar aí a fala da Paulinha, que é o seguinte, bem simples, Paulinha, quais países vocês exportam? É uma pergunta da Daniela, que está nos assistindo. Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente fala de exportação, isso é uma diferença que existe entre mercado nacional e internacional. Quando a gente fala de exportação, apenas vender não é o suficiente. A gente tem que ter uma negociação mais certa para achar um cliente bom, porque a qualidade nesse momento ela é melhor do que a quantidade. A Fit Cosméticos já exportou para 19 países, porém, a gente está efetivamente em 13 países. E é essa a diferença. Quando a gente fala de qualidade, de trabalho sério, a exportação ela tem que ser levada mais a séria. Você tem que fornecer todo o material necessário para vigilância sanitária, regulatórios, fiscais. Então, hoje nós estamos em 13 países. Boa. Eu vou reforçar com vocês que as perguntas podem ser feitas aí no nosso chat ao lado, e vou começar aí resgatando a pergunta que eu fiz agora há pouco para a Geisa, e já emendar com uma outra pergunta super importante, Geisa, que nós estávamos até falando ontem, que é como é que esse pequeno negócio, essa pequena empresa, essa pequena indústria chega no patamar da exportação, né? Como é que o programa ou as ajudas que ela pode buscar no mercado conseguem apoiá-la aí nessa caminhada que ela precisa fazer? Tá, eu vou responder a primeira pergunta, então, que já ficou aqui guardada, que é como participar do programa, né? Então, o projeto tutorial, por ser uma parceria com a Apex Brasil e a ABPEC, nós temos alguns documentos que são bem simples, é um termo de adesão que a empresa precisa assinar, e no momento da entrada, ela vai precisar nos informar se ela quer ser uma associada ABPEC ou não. Por quê? Muitos eventos internacionais que nós coordenamos, eles têm um custo, né, com uma taxa de inscrição para participação. A empresa ela tem que dar uma contrapartida em relação a esse valor que o projeto consegue dar o apoio. Então, participar de um evento internacional, seja uma rodada de negócios ou uma feira, para quem faz feiras aqui, para quem faz rodadas de negócios, precisa contratar consultoria, todo mundo sabe o custo disso, né? Então, essa parceria com essa agência, que é extremamente relevante para a ABPEC e para as empresas que buscam o mercado internacional, é um facilitador, né? Porque o custo, o investimento, ele é infinitamente menor do que o valor que a empresa pagaria para ir sozinha.
Então, em linhas gerais, precisa entregar documentos, né, um termo de adesão, condições gerais, informar se quer ou não ser associado, né, avaliar, independente de cada tipo de ação que nós oferecemos, o que a empresa vai querer participar, e no momento da entrada, a empresa, depois que entregar os termos, ela vai procurar uma empresa de consultoria que é contratada pelo projeto setorial para aplicar a sua maturidade exportadora. Então, é nesse momento que a empresa vai dizer, vai nos mostrar, por meio de documentos, qual é aonde eu vou agrupá-la dentro da maturidade exportadora. Por que existe isso? Uma empresa, muitas empresas pequenas ou médias que nos procuram hoje, não sabem o que é exportação, né? E eu acho que é muito importante dizer que a exportação, ela não é só colocar a tua equipe de vendas nacional ou a equipe de marketing nacional vendendo produto no modelo que você já faz aqui no Brasil, né? Então, você vai precisar ter estratégia, você precisa estudar o mercado, você precisa ter um norte e saber aonde o seu produto é competitivo, o que a sua empresa tem, né? Então, que eu sempre costumo dizer para os pequenos, médios, né? Os grandes normalmente já têm uma equipe voltada, direcionada só para o comércio internacional. Mas as empresas pequenas, não, né? E tem muita empresa que fala, olha, eu fui procurado por um cliente em Portugal, fui procurado por um cliente, por uma empresa interessada, ou eu quero exportar para os Estados Unidos. São perguntas muito comuns. E eu sempre respondo a eles dizendo assim, olha, vamos lá, vou colocar vocês aqui no cenário, não é jogar um balde de água fria, mas vamos trazer para a realidade. É possível? Sim. Comprador, gente, para o nosso produto, para o nosso setor, comprador, eu costumo brincar que tem até em Marte. A gente acha marciano para comprar. Mas, se a sua empresa não tiver estratégia para vender para aquele mercado, você vai perder tempo e dinheiro. E vai posicionar a tua marca de uma forma que talvez não tenha retorno lá atrás. Então, assim, o mercado global, a gente não pode brincar. Então, muitas empresas que nos procuram estão aqui há 10 anos no Brasil, né? A história da FIT está há 10 anos no Brasil, né? Iniciou atividades em 2010. Começou a exportar, se eu não estou enganada, faz 3 anos. Talvez a Paulinha possa afirmar isso depois. Isso, a nossa primeira exportação foi em 2018. 2 anos atrás, né? E eu sempre costumo dizer para todos assim, gente, é possível? Mas olha só, se você demorou 10 anos para se consolidar um pouco aqui no mercado brasileiro, para entender qual é o seu share de mercado, qual é o seu... me falhou agora, qual é o tamanho da tua fatia de mercado aqui no Brasil, lembra que quando você for lá para fora, você tem o mundo inteiro concorrendo com você também. E a exportação, ela é muito positiva por um outro ponto. Ela te torna mais competitiva aqui. Porque quando você vai para o mercado internacional, você começa a avaliar você abre o olho para muitas coisas. E essas empresas, elas estão entrando aqui no Brasil. A gente é o 4º maior consumidor mundial. Então, quando você vai lá para fora, você aprende e se torna competitivo, inclusive no mercado interno. Então, assim, é possível, mas no setor regulado você tem muita regra, você precisa entender, existem barreiras tarifárias, não tarifárias. Exportação é uma área, é um negócio, né? Não é pegar o teu produto do teu estoque aqui e colocar num navio, num avião ou num ônibus, né, para fazer o transporte rodoviário, num caminhão. Não é assim. Você não pega... Ônibus foi ótimo, né? Ninguém exporta por ônibus. Só um caminhão mesmo. Enfim, você não consegue cruzar com esse produto. Tão simples assim. Você precisa registrar, você tem os órgãos legisladores e sanitários daquele país. E você precisa pensar que você tem o registro de produto, você tem que ter o cuidado com a tua marca, porque você vai colocar o teu produto da fronteira para fora, lembrem-se que a tua marca, que tem um super valor e que você construiu aqui,
ela precisa ser registrada lá fora também. Então, tudo isso é custo, né? E demora tempo para exportar. Então, você vai ter um investimento de adequações, enfim. Dá muito certo, mas não é imediato. Não, e isso eu sempre trago todo mundo para a realidade. Demanda esforço, demanda muita paciência, né, persistência e investimento. E conhecimento, né, Geisa? Saber disso tudo para poder seguir essa estrada. A gente tem muitas perguntas, meninas. Então, eu quero posicionar vocês no seguinte. A gente tem até meio-dia para ficarmos aqui conversando. Temos, assim, uma série de perguntas. E como a gente previu, a nossa estrela das perguntas é a FIT, né? Porque a gente sabe que o empresário é sempre a estrela da live, da interação. Então, eu condensei aqui algumas perguntas, e vou começar com a pergunta da Maísa, nossa gestora maravilhosa do programa de cosméticos e de beleza do Sebrae São Paulo. Maísa, um beijo para você, querida. Então, assim, a gente quer saber, vamos lá, hein, Maria Paula, é uma listinha e aí a gente vai conversando com eles. A Maísa quer saber qual foi o seu maior desafio de gestão quando se fala na exportação. A gente tem também as perguntas da Paula, da Nanovetores. Aliás, um beijo para vocês da Nanovetores. Vimos vocês desse tamanhozinho, bem pequenininhos, né? E agora estão tão bem. Que bom, parabéns. Ela está dizendo o seguinte: quais são os mercados que vocês escolheram para começar? Então, no primeiro passo, quem né, no mundo que vocês escolheram e quais produtos deram match aí mais interessante? A gente também tem a pergunta da Daniela, que quer saber que continentes vocês estão, então é mais ou menos, né, parecida. A gente tem a pergunta de duas professoras, a professora Márcia e a professora Inocência, falando sobre gestão também, parecido com a da Maísa, mas uma pergunta bastante interessante. Como é que é esse perfil do profissional que lida com exportação dentro da empresa? Vocês tiveram que contratar novos profissionais, uma nova equipe que já tinha conhecimento na área, ou todo mundo aprendeu junto, né? Essa nova habilidade. E a gente tem também, gente, me desculpe, eu estou tendo que condensar, não vai ficar a pergunta inteira, tá? Mas a Maria Paula está aí fazendo anotação mental aí para responder tudo. Tá? Fazendo uma colinha. E é isso, assim, perguntando desses 13 países, qual que é o menos burocrático, qual que vocês conseguem efetivar mais, e finalmente uma pergunta que eu acho que é o nosso colega, está aqui no meio, ele vai saber quem é, que diz o seguinte: na Colômbia, como é que foi? Foi difícil? Então, eu já vou responder, eu acho que uma das respostas já vai responder essa última. Vamos começar pelos continentes. Nós estamos na África, na Ásia, Europa e América do Sul. Quanto a quais foram os primeiros países que a gente escolheu, nós optamos pelo quesito de regulamentação. Então, nós analisamos qual seria, não mais fácil, porque mais fácil não é, mas o que nós pegamos por exemplo, nós registramos primeiro na União Europeia, primeiro porque você registra de uma maneira geral em toda a União Europeia. Não é mais fácil, é bem burocrático, eles têm muitas exigências, e também escolhemos a Colômbia, que também ela segue essa mesma, que você consegue registrar o seu produto, você é detentora do registro e você pode incluir importadores. O restante dos países, eles seguem o registro, o importador que tem que registrar o seu produto. Então, tem que ser bem assertivo quanto ao importador. Então, foi por esse quesito que a gente escolheu, União Europeia, né, todos os países, e a Colômbia.
Eu acho que eu esqueci o restante das perguntas. Vou te ajudar. Qual foi o maior desafio de gestão e se você teve que trazer gente já especialista ou se todo mundo aprendeu junto? Tá. Eu fui contratada pela Fit Cosméticos para iniciar esse projeto, só que o desafio é que a gente mexe na empresa inteira, quando a gente começa a pensar em exportação. Então, a equipe inteira tem que aprender um pouco. Então, a gente acaba que aprende junto. Nós temos que mexer com o pessoal de desenvolvimento de produto, de regulatórios, financeiro, enfim, é a empresa inteira. Então, acaba que a gente aprende, todo mundo junto, dia após dia. Depois de 3 anos, eu acredito, daqui 10 anos, a gente vai continuar aprendendo. E o maior desafio, eu acho que hoje, é encontrar a prospecção do cliente certo. Eu acho que... Porque, assim, a gente sempre vai achar cliente, só que o cliente certo tem que ser aquele... Aonde encontrá-lo, como abordá-lo. Então, isso eu acho que é o nosso maior desafio hoje em dia. E só para a gente terminar essa parte, depois, Geisa, tem perguntas aqui para a gente, para você, para a BPEC. O menos burocrático, o país menos burocrático que você encontrou, qual foi? Curiosidades aqui também, Maria Paula. Assim, a partir do momento que você tem toda a documentação e o seu produto está pronto, você tem o dossiê de documentos, é fácil. Você registra na maioria dos países. É um ou outro que tem alguma exigência diferente. Mas a Colômbia, a partir do momento que você tem todo o documento. Então, a partir do momento que seu produto está pronto para exportação, é fácil. Tá bom, obrigada, querida. Geisa, o Denis está aqui nos perguntando se a BPEC presta consultoria para adequação do produto para um determinado país. E como é que isso é feito? Assim, em termos práticos, há um valor mínimo para se considerar como um ponto de partida? Denis, não sei se a gente... Geisa, você entendeu aí o ponto do... né? Para fins de estimativa de investimento, ele diz. Então, vamos ver se a gente consegue respondê-lo. E a outra pergunta, Geisa, né, que nós estamos aí com o horário um pouquinho apertado, é o seguinte: os produtos, eles precisam ser testados e aprovados pela autoridade local para comercializar aí nos países para fora? Foi a pergunta, é uma pergunta que complementa aí a pergunta anterior da Inocência. Tá. Vou ser bem breve para a gente poder esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, tá? Não, a BPEC não presta consultoria, tá? Sendo uma entidade de classe, a gente tem que apoiar e ajudar o setor. Então, existe a área técnica regulatória dentro da BPEC, que faz uma atuação nacional e internacional para harmonização de toda essa regulamentação mundial, mas a adequação do produto, a gente pode até indicar empresas que façam isso, específicas para um determinado país. Mas, vale aqui destacar, no início da minha fala, eu comentei de manuais de exportação, manuais de regulamentação técnica para exportação. No site do projeto também, depois a gente pode mandar isso para vocês, nós temos mais de 25 países que nós já temos manuais prontos, traduzidos de forma clara e objetiva, que você pode entrar ali, faz o download, nós só podemos fazer 4 downloads por vez por país, porque é um documento bem extenso, mas você pode baixar todos os países que estão lá. E nesses manuais, você consegue entender, que já é um pouco da terceira pergunta, tá? Se eles têm que ser testados ou não. Nesses manuais, a gente vai dizer assim, olha, o que é cosmético naquele país? Qual é a definição? Porque quando você define o que é um cosmético, você vai entender como era aqui no Brasil o registro e a notificação de produtos. Em cada país, você vai ter os produtos que são obrigatórios de registro e obrigatórios de notificação. Cada país tem sua linguagem, mas eu estou falando por similaridade, tá? Então, eles muitas vezes vão pedir comprovação de testes clínicos, comprovação de formulação, depende do que você está colocando na sua embalagem. Então,
Também tem muitas informações que aqui no Brasil são permitidas, como alguns claims que você coloca de produto green, produto com ou sem algum ingrediente específico. Você tem que seguir a legislação daquele país. Aquele órgão sanitário, a Anvisa, o registro que você tem da Anvisa vale para o território nacional. Para fora, cruzou a fronteira, você tem que atender aquela Anvisa, e não mais a brasileira, né? Não se chama Anvisa também. Então, baixem os manuais, lá você consegue encontrar todo o critério internacional, todo o critério local para a regularização dos produtos naquele país. E, obviamente, né, assim como a gente não consegue deixar um documento pronto aqui no Brasil de como registra o produto, porque isso vive passando por mudanças, né, mudanças frequentes, nós fizemos esses manuais de uma forma bem objetiva, que você consegue identificar o que é embalagem, o que é rotulagem, como é ingrediente, a lista de ingredientes permitido, você consegue olhar todas as informações. E a gente disponibiliza ao final também os links dos órgãos sanitários locais. Então, você consegue clicar por um hiperlink no próprio documento eletrônico e entrar na regra da Anvisa local, para saber a legislação atualizada, online. E valor mínimo, não tenho como te passar. Por quê? Tudo depende da categoria de produto, tudo depende do parceiro comercial que você vai ter naquele país. Não existe uma regra, tá? São custos que eu não consigo te passar com exatidão. Talvez a Paula consiga dar uma ideia, mas pelo que eu já estou vendo ela mexendo ali, é muito difícil, tá? Porque tem produto que não vai ter custo, tem país que vai ter, e o custo, muitas vezes, não é o registro lá, é a tua adequação aqui. Então, às vezes, você tem que adequar a fórmula, às vezes, você tem que adequar a rotulagem. Tem país que permite, por exemplo, que seja colada etiqueta na embalagem com o idioma local. Tem país que não. Então, quando a Paula diz que ela foi atrás de um mercado olhando o regulatório, foi o critério estratégico que a FIT adotou, porque ela estava disposta a ajustar regulatório primeiro, para buscar países mais fáceis. Eu poderia simplesmente dizer, olha, exporta para Angola. Não tem registro de produto obrigatório, o teu produto está em português, você exporta o que você tem aqui em estoque, é o mesmo idioma, mas analisem, por isso que a gente diz, é um desafio. Você sabe como está a situação da Angola no momento para remessa de câmbio internacional? Você sabe qual é a concorrência dos produtos ou a aceitabilidade do teu produto naquele mercado? Então, são vários detalhes que você precisa olhar para ter a estratégia internacional. E o setor regulado, o registro de produtos é um dos principais, mas ele não é impeditivo. Porque adequou, tem o dossiê, você entra. Tem países muito difíceis, né? A Paula talvez possa colocar uma experiência que ela teve, se ela se sentir à vontade. Tem países que são muito caros e tem países que não têm custo. Espero que eu tenha respondido, não sei se eu ajudei muito. Respondeu sim, respondeu até uma outra pergunta que ainda estava aqui para ser feita, viu, Geise? Então, que foi ótimo. A gente tem um pouquinho mais de 10 minutos aí, e 11 para ser mais precisa, e a gente tem algumas perguntas que tratam de custo mesmo. Aí, Maria Paula, é assim, ó, as pessoas estão perguntando, como são muita gente, se sintam todos aí acolhidos e respondidos aqui no conjunto, tá? O que a gente planejou, né? O que a FIT planejou para ser investido em exportação foi seguido? Isso foge muito? A gente consegue fazer um planejamento e andar dentro do planejamento aí no âmbito da exportação? Que pergunta desafiadora, né? Porque a gente tem um câmbio que o câmbio que não é fixo, né? Então, enfim. Outras coisas, uma pessoa perguntou, disse que está aprendendo bastante aqui com a coisa do regulatório, e perguntou o seguinte:
E como é que faz com o custo? Então, estão todas essas perguntas de agora relativas a esse investimento necessário, né? Tanto do ponto de vista de gestão, de adaptação, e, enfim, não só de fórmula, mas também de comunicação, né, desse produto, mas também dos custos, de fato, da operação. Sim. Sobre o investimento, né? Quando a gente fez o nosso planejamento, e a Fit Cosméticos, ela estava aberta a investir. Queria muito entrar na exportação, então nós optamos, no nosso planejamento, a nossa estratégia tinha um investimento alto. Quando a gente fala de investimento em exportação, a gente tem que dobrar o planejamento, porque é um investimento muito alto mesmo. E você vai aprendendo no dia a dia que tudo tem custo, reestruturar o seu produto, a sua marca, fazer um posicionamento no mercado exterior, tem um custo alto. O investimento é bem alto. E sobre o nosso planejamento, ele passou do que foi planejado, nós tivemos que nos readequar, né? No nosso planejamento, e sobre custos de registros ou adequação de produtos, o que acontece? Pode depender muito da negociação em si, porque tem país que o cliente paga o registro, enfim, isso difere de negociações. O que acontece é que é obrigação da marca apresentar um dossiê com os documentos de acordo com a legislação daquele país. E como a Geisa disse, cada Anvisa solicita o que é necessário para o registro. Então, tem países que eles solicitam um certificado de conformidade. Então, eu tenho que entrar em contato com uma outra organização que vem aqui, ela fiscaliza a minha mercadoria, tem que estar tudo de acordo. Então, isso tem um custo. Tem país que o custo de registro é $200, tem país que é 30 mil. Então, isso depende. Depende também da quantidade de mercadoria. Então, não tem como prever. Eu acho, assim, que quando a gente pensa em começar, eu vou internacionalizar a minha empresa, tem que pontuar todos os custos. Por quê? O câmbio tem essa variação. Se a gente pensar, ano passado, no meio do ano, qual que era o câmbio? Quanto que está agora? Poderia ser o inverso, poderia estar diminuindo. Ao mesmo tempo, a minha matéria-prima, ela é importada, então tem um custo. Então, isso tudo vai mexendo no seu produto e na sua negociação. Além disso, não, o meu preço no produto aqui, exemplo, é R$10. Então, eu vou dividir aqui, pronto, tá $3 lá. Mas alterou, variou. Eu tenho um registro, eu tenho que pagar um dossiê. Tudo isso tem que ser pensado antes, para você estar preparado para a negociação com o seu cliente. Então, o que eu aconselho a todas as empresas verifiquem aonde vocês vão entrar, quais serão todos os custos, porque a exportação ela é bem burocrática, os custos eles aparecem, eles são reais, eles são altos, mas vale a pena e é possível. Boa, obrigada, querida. Geisa, me diz uma coisa, vamos conversar aí com o nosso pessoal para finalizar. Esse book de documentos, né, esse dossiê, perdão, gente, que é necessário, ele é composto de quê? Assim, você consegue nos dizer aí, de maneira geral, o que compõe esse dossiê? Olha, eu não sou especialista regulatória, tá? E vamos lembrar de novo, cada país tem um tipo de exigência, cada país vai pedir um tipo de documento. O que você precisa entender sempre, não sei quem foi a pergunta, se foi de uma ou outra pessoa, eu até convido, baixa o manual e olha, por exemplo, o manual de exportação que eu tenho lá para a África do Sul, como ele é diferente dos Estados Unidos, tá? Porque o que você precisa ter o teu produto, ele precisa atender a lista de ingredientes permitida naquele país, ele precisa, vou dizer coisas bem básicas, tá? Então, assim, precisa atender a lista de ingredientes permitida, precisa ter a adequação adequada da embalagem e idioma, e
seguir com a regra daquele país. Assim, o dossiê técnico, tem país que vai te pedir, por exemplo, comprovação de eficácia e eficiência do que você está colocando na formulação. Então, se você tem um produto, vamos dizer assim, um shampoo e um condicionador de prateleira, varejo, pode ser que nem seja necessário registro. Pode ser que não seja necessário, você manda só o que você já tem de dossiê, o que já é o teu produto, a tua ficha técnica, e você já consegue registrar o produto lá. Agora, um alisante capilar, um produto anti-rugas, um protetor solar, um produto infantil, são produtos que, tecnicamente, pela saúde, segurança, essencialidade e tudo mais do setor, aquele país vai dizer, olha, protetor solar não pode esse filtro ou pode esse filtro. Permite X% de concentração de determinado ingrediente ou outro. E você vai ter que apresentar uma ficha técnica, tá? Eu sei que a gente já está indo um pouco aí para palavras finais, mas eu acho que vale deixar uma super mensagem para todos aqui, tá? A empresa, gente, precisa de estratégia, tá? Não é colocar o teu produto do mercado brasileiro lá fora. Dá muito certo. O mundo aceita muito bem os produtos brasileiros. E não importa para o mercado internacional se você é um gigante ou se você é um pequeno. Inclusive, você não precisa nem ser uma indústria brasileira. Você pode ser uma empresa que tenha marca, que terceiriza o seu produto. Mas lembra que quando você colocar teu produto lá fora, você vai colocar a tua marca, a tua história, mas o fabricado por é a tua segurança jurídica aqui, é quem vai apresentar a ficha técnica. Então, é sempre uma parceria comercial. E a estratégia, você precisa definir quantidade de SKUs que você vai vender, porque pensa, se no Brasil você tem 800 SKUs, 800 diferentes tipos de produtos, será que você tem disposição e financeira, inclusive, de adequar e registrar os 800? Ou, escuta, qual que é o meu carro-chefe? Né? No esporte tem o produto da moda, porque você vai demorar, às vezes, 1, 2 anos para registrar o teu produto lá. O produto da moda que deixou de ser consumido aqui, no futuro, você tira ele de linha, porque ele já não é mais a moda, do quarto maior consumidor do mundo, e o que você vai fazer com o seu mercado internacional? Né? Então, tem vários trickzinhos aí, várias coisinhas que você precisa analisar para compor a sua estratégia. Né? Se conheçam, saibam assim, o que você tem de diferencial. Aonde você tem diferencial? Que país com o produto que você possui? Mas dá muito certo. Mas demanda investimento, persistência e paciência. Mas o resultado vem. Eu estou aqui constatando, e aí quero falar com os meus chefes aqui do nosso webinar, que são o Felipe e o Gustavo, que a gente precisa fazer outra edição para responder o nosso pessoal todo aí, viu, Felipe e Gustavo? Mas assim, ó, eu vou dar uma dica aqui e aí a gente parte para as considerações finais, que foi a Daniela que mandou, eu achei muito boa. Que é a seguinte, ela está me dizendo que foi lançada uma plataforma, talvez vocês até já conheçam, na Europa, especificamente em Portugal, para ajudar as empresas a se conectar com distribuidores lá. Então, eu vou aqui dar a dica que a Daniela nos enviou, que é www.cosmetic, e o Cosmetic é escrito assim, ó, COSMETIKKE, K 2 vezes .com. Tá bom, gente? Então, Daniela, obrigada aí pela dica, querida, pela interação. Daniela fez mais de uma pergunta. E eu passo para as considerações finais de vocês, já agradecendo a todos que estão nos assistindo, dizendo que a gente está, né, como instituições, sempre abertos a receber vocês. Aí eu estou falando pelo SEBRAE, pela nossa parceira BPEC, pela CNI, por todos os nossos envolvidos aqui. Visitem o site para a gente conseguir passar para vocês mais informações, que é o industriaglobal.com.br, e eu passo para as meninas para a gente se despedir e dar essa mensagenzinha aí final sobre a exportação de HPPC, pessoal. Bom, eu
Só tenho a agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Coloco a BPEC inteiramente à disposição de quem tiver dúvidas. O site da BPEC é abipec.org.br, ABIHPEC. O site do projeto tutorial também tem muitas informações ali, e tanto eu quanto a minha equipe estamos à disposição para quem precisar saber um pouco mais de informações ou quiser entrar em contato. E agradecer, Andressa, obrigada pela oportunidade. E se tiver que fazer uma nova, vamos embora. A gente está junto. Parceria é para isso. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, foi uma experiência incrível compartilhar um pouco da nossa história. Eu acho que conversa, histórias, casos tem para uma semana. Então, muito obrigada. E o que eu tenho para falar para as empresas que estão pensando em internacionalizar é realmente busquem uma estratégia, se planejem, invistam nisso, porque vale a pena, é burocrático, mas vale a pena. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Andresa. Obrigada, gente. Um beijo e a gente se vê aí nos nossos canais de comunicação. Até! Até, tchau, tchau. Até, tchau, tchau.